Apocalipse, capítulo 12. A partir do versículo 13. Nós estamos numa série de sermões no livro de Apocalipse e a gente já está no capítulo 12. E o tema dessa série é os imbatíveis. São os imbatíveis, porque a mensagem de Apocalipse é sobre a vitória de Cristo e de sua igreja sobre o dragão, Satanás, a antiga serpente e os seus seguidores, a besta que emerge da terra, a besta que emerge do mar e também o anticristo. Então, a vitória de Cristo sobre os seus adversários e também da sua igreja. A palavra do Senhor nos diz assim: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Sobre a areia do mar. Meus irmãos, nós estamos seguindo aqui na exposição de Apocalipse uma estrutura que entende que o livro de Apocalipse todo é dividido em 7 sessões, e nós estamos na 4ª sessão, que vai do capítulo 12 ao capítulo 14, e em cada uma dessas sessões João reconta a história da igreja, e cada sessão que se sucede, que vem uma após a outra, João vai acrescentando novos elementos, até que o clímax do livro se faz no capítulo 20, quando ele fala do julgamento de Cristo contra os seus adversários de maneira definitiva, e o estabelecimento do novo céu e da nova terra. Aqui no capítulo 12, nós dissemos na sequência da nossa exposição, que João novamente ele reconta a história da igreja. Eu gostaria que você acompanhasse, gostaria de relembrar algumas coisas que nós já falamos aqui, da estrutura do capítulo 12, do verso 1 até o verso 12, que são as duas exposições que nós já fizemos até o momento. Nós observamos o dragão tentando impedir o nascimento do filho da mulher, e ele tenta de todas as formas, e nós aprendemos aqui que o filho da mulher aqui é Cristo, o vencedor, o Filho de Deus, e que a mulher é uma figura da igreja, do povo de Deus, nas duas dispensações, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Israel no Antigo Testamento é chamada de mãe, a igreja no Novo Testamento é chamada de a esposa de Cristo. Portanto, essa mulher que se apresenta aqui em Apocalipse é uma figura do povo de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que gestou o Messias, que preparou o berço para a chegada do Messias no tempo designado por Deus. Satanás, então, tenta de todas as formas impedir que esse menino viesse, mas ele nasce. E depois que o menino nasce, nós vimos isso a semana passada, a partir do verso 7, e hoje nós daremos sequência a isso. Depois que Satanás percebe que não conseguiu impedir o nascimento do Messias, depois de ter tentado de diversas formas, tentando esmagar a semente da mulher que daria origem ao Messias,
E essa tentativa de Satanás começa quando Abel mata Caim, que era um símbolo ali do povo fiel a Deus. Caim mata Abel. Então nós observamos ali que há uma inimizade entre o filho da mulher, o descendente da mulher, apontando para Cristo ali, Gênesis capítulo 3, versículo 15, e a descendência da serpente, que são os inimigos do povo de Deus. Nós vamos daqui a pouco observar mais alguns exemplos na história, que mostra como Satanás tentou impedir que a semente da mulher pudesse vir ao mundo. Sem sucesso, sem conseguir impedir a vinda do filho da mulher, Satanás agora, o dragão, ele promove uma guerra contra os descendentes da mulher, contra a igreja do Senhor. Eu gostaria de falar nessa noite sobre a igreja perseguida. Esse é o tema dos versos 13 a 17 do texto da nossa exposição nessa noite. Eu gostaria que você deixasse o texto aberto, porque nós vamos expondo versículo a versículo, e é interessante que você nos acompanhe. Primeiramente o verso 13, nos diz aí: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Nós vimos aqui a semana passada, nós escorremos um pouco sobre isso, as várias tentativas ao longo da história que Satanás tentou impedir a vinda do Filho de Deus, a vinda do filho da mulher. Eu já mencionei o caso de Caim e Abel, e a última tentativa de Satanás, antes da chegada do Messias mesmo, foi com Herodes. Os irmãos se lembram que quando Jesus nasceu, Herodes tentou descobrir onde tinha sido o nascimento, convidou então os magos e perguntou a eles onde as profecias diziam que o Messias ia nascer. E os magos então orientam. E aí Herodes diz o seguinte: vá, adorem o menino, e quando vocês retornarem, passem por aqui, porque eu quero ter informações de onde é que ele nasceu, para que eu possa adorá-lo. Mas nós sabemos que a intenção de Herodes não era essa. A intenção de Herodes era matar os meninos que nascessem, especialmente os judeus. E Satanás, mais uma vez, tentando impedir que esse menino crescesse e se desenvolvesse, ele não consegue. E não tendo conseguido, olha o que diz o verso 13: ele perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Nós já discorremos aqui sobre quem seria essa mulher. Vimos que no conceito católico, essa mulher aqui é uma figura de Maria, porque eles entendem que a forma como o texto descreve o sofrimento da mulher aqui se aproxima um pouco com o sofrimento de Maria, inclusive a sua fuga para não ser morta. Mas nós vimos que grande parte da descrição que nós vemos aqui no texto não se encaixa com Maria. Os sofrimentos que essa mulher enfrentou estão muito além daqueles que Maria enfrentou para dar à luz o Filho de Deus. Então Satanás, depois de não conseguir impedir a vinda do Filho, ele então agora, de não conseguir destruir o Filho, porque nós vimos no capítulo 12, que ele está assentado à direita de Deus, ele foi exaltado, ele foi colocado ao lado do Pai. Satanás não impediu, não conseguiu destruí-lo. Ele agora então arroja a sua fúria contra a mulher. O verso 14 nos diz: e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. O que essa figura representa? Que figura é essa da mulher recebendo agora duas asas? E ela recebe essas duas asas, ela vai até o deserto, onde ela fica longe da vista da serpente.
Ao longo da história da igreja, foram muitas as interpretações que foram dadas a esse versículo. Eu separei pelo menos duas, e a terceira, que é a que nós adotamos como sendo a mais coerente, porque está de acordo com as passagens do Antigo Testamento, de onde grande parte do conteúdo da literatura de Apocalipse foi tirado. Mas há uma interpretação que diz que estas asas da águia que deram proteção à mulher, que levou essa mulher para o deserto, é uma figura do Império Romano. Eu já mencionei aqui para os irmãos algumas vezes que a igreja, durante o período do Império Romano, sofreu muito, especialmente nos primeiros séculos, logo após a morte de Jesus e o período apostólico. Mas por volta de 315, um imperador romano chamado Constantino, ele promulgou um edito que ficou conhecido como Edito de Milão. Esse imperador, que era o imperador do Oriente, juntamente com outro imperador romano, que era imperador do Ocidente, chamado Licínio, eles promulgaram esse edito que dava a liberdade aos cristãos de adorarem a Deus livremente nos limites do Império Romano. Então, quando alguns autores olham para essa figura aqui e entendem que a mulher é a igreja e que ela, portanto, foi protegida, tomou asas de águia, essas asas aqui seria a figura do Império Romano que deu sustentação à igreja durante o período de Constantino. Um outro autor, chamado Hipólito, um dos pais da igreja também, ele tinha uma interpretação curiosa sobre o verso 14. Ele disse que as águias, as asas de águia, seriam símbolos dos dois braços de Cristo abertos na cruz. Cristo ali sendo exposto para salvar a sua igreja. Portanto, essa igreja está protegida sob o sacrifício de Jesus. Essas duas asas de águia, portanto, na visão de Hipólito, representavam os braços de Jesus abertos na cruz. Eu penso que isso aí é longe demais. Não há nenhum elemento no texto que aponte para isso. Na verdade, Hipólito ele faz parte de uma escola de interpretação alegórica que tenta encontrar nos textos bíblicos o seu sentido oculto. Então, para Hipólito, essas duas asas da águia seriam os braços de Jesus abertos na cruz. Mas eu entendo que essas figuras elas são extraídas da própria Bíblia. A figura da águia, da asa de águia, nós encontramos no Antigo Testamento. Eu gostaria de ler com os irmãos dois textos. Êxodo capítulo 19, versículo 4. A palavra do Senhor nos diz assim, Êxodo capítulo 19, versículo 4, nos diz assim o texto: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Tendes visto o que fiz aos egípcios. Deus dizendo aqui para o seu povo Israel, que havia livrado Israel das mãos dos egípcios e tinha conduzido o povo com asas, e vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Há um outro texto também no Pentateuco, em Deuteronômio capítulo 32, versículos 11 e 12, que nos fornece de certo modo luz sobre essa passagem. Diz assim: como a águia desperta a sua ninhada, Deuteronômio 32, 11 e 12, e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas, e tomando-os, os leva sobre elas, assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Meus irmãos, a Bíblia pega essa figura da águia no Antigo Testamento para mostrar o cuidado de Deus com o seu povo. Enquanto Israel estava marchando pelo deserto em direção a Canaã, a terra prometida, Deus se apresenta aqui na figura da águia como que conduz os seus filhotes, livrando dos perigos, dos inimigos que haveriam de encontrar pelo caminho.
Portanto, essa figura que João vê aqui no verso 14, que foram dadas asas à mulher, asas da grande águia, para que ela voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada. Nós já falamos aqui para os irmãos que boa parte das figuras de Apocalipse, elas são retiradas do Antigo Testamento. Inclusive nós vamos ver uma daqui a pouco no livro do profeta Daniel, que é quando fala aí do tempo, dois tempos e metade de um tempo. No meu entendimento, é muito mais seguro a gente entender que o que João está vendo aqui, e ele escreve esta epístola, este livro para uma igreja sofredora, o objetivo dele era mostrar que esta igreja, assolada por perseguições, por aflições, ela estava sendo conduzida sob o cuidado de Deus. Esse cuidado de Deus que se manifestou no Antigo Testamento, protegendo, provendo, sustentando, defendendo, encorajando, este mesmo Deus que conduziu Israel como águia, era o Deus que estava conduzindo a igreja assolada pelo Império Romano. Como é que Deus guiou e conduziu e cuidou do seu povo no Antigo Testamento? De que maneira esse cuidado protetor se manifestou lá? Nós temos algumas figuras. A coluna de nuvem. Quando os israelitas saíram do Egito, Deus conduziu o povo com uma coluna. E é interessante que essa coluna ela tinha um duplo significado e função. Durante o dia, a coluna de nuvem protegia o povo do sol do deserto, do sol causticante do deserto. Mas esta mesma nuvem, durante a noite, ela se transformava numa coluna de fogo, que iluminava os caminhos de Israel. São estas figuras que mostram o cuidado protetor de Deus. Deus mostrou o seu cuidado, o cuidado de uma águia que cuida dos filhotes, quando ele abriu o mar vermelho na frente do seu povo, fez o seu povo passar a pé enxuto e fez com que os egípcios morressem nas águas, afogados nas águas. Esse cuidado protetor de Deus fez com que caísse alimento do céu quando o povo teve fome. Esse cuidado protetor de Deus fez com que brotasse água da rocha quando o povo tinha sede. Esse cuidado protetor de Deus fez com que as sandálias dos israelitas não se gastassem depois de terem andado uma longa jornada pelo deserto. Deus protegeu o seu povo. E o texto diz no Antigo Testamento que ele fez isso com asas de águia, que conduziu Israel pelo deserto até o seu termo final. Meus irmãos, quando nós pegamos essa figura do Antigo Testamento e aplicamos à igreja hoje, nós descobrimos que Deus também continua cuidando do seu povo. Ele ainda hoje continua protegendo, continua guardando o seu povo dos ataques do dragão, de Satanás, a antiga serpente. E Deus nos providenciou instrumentos valiosíssimos para nós permanecermos firmes contra os ataques de Satanás. Quando nós lemos, por exemplo, Efésios capítulo 6, Paulo fala ali da armadura. Ele fala que nós devemos tomar firme a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Deus continua guardando a sua igreja com asas de águia. A ideia de asas de águia que aponta para o seu caráter protetor, guardador. Mas o texto continua, ainda no verso 14, e diz que para que ela voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo.
essas figuras de Apocalipse, nem sempre elas são tão fáceis da gente compreender, especialmente quando se fala de tempos, de eras, de números. Apocalipse tem uma linguagem profundamente simbólica, e como eu falei, os símbolos de Apocalipse, para você compreendê-los bem, você precisa ler o Antigo Testamento. A primeira ocorrência que aparece na Bíblia, essa expressão tempo, tempos e metade de um tempo, é no livro de Daniel. Eu gostaria de ler 2 textos com os irmãos. Por favor, abra comigo. Daniel capítulo 7, versículo 25. E também capítulo 12, versículo 7. Daniel capítulo 7, versículo 25. Nos diz assim o texto da palavra de Deus: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Agora vá para o capítulo 12, versículo 7, Daniel capítulo 12, versículo 7. Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Meus irmãos, essa profecia do livro de Daniel é uma profecia que aponta para o anticristo. Houve um período nessa época aqui em que o povo de Deus viveu sobre uma intensa perseguição. Nós, na escola dominical aqui, nós estamos aprendendo sobre os profetas pós-exílicos, que é a revista atual. Mas antes dessa revista, nós estudamos um pouco sobre o contexto do profeta Ezequiel e também o profeta Daniel. E esse período que ele viveu, o período no contexto do cativeiro de Babilônia, foi um período de grande sofrimento para os judeus. E a descrição que Daniel faz, nós encontramos também nos sermões escatológicos de Jesus, lá em Mateus capítulo 24, e que apontam para as coisas do fim. O que o servo do Senhor está vendo aqui, muito tempo antes de acontecer, são profecias que apontam para o fim. O que ele, portanto, vê, o período que o profeta Daniel descreve aqui, é um período da manifestação do anticristo, um período de grande sofrimento para o povo de Deus. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 3, ele diz que o anticristo já se manifestou, e a igreja já tem sido perseguida. Ele ainda não se manifestou na sua forma plena, mas nós já experimentamos hoje no mundo o espírito do anticristo. O anticristo, a expressão anticristo é aquele ou tudo aquilo que se coloca no lugar de Cristo. E nós já temos visto isso hoje no mundo. Então, João está dizendo aqui no versículo 14, que a igreja foi levada para experimentar, para ficar longe dos olhos da serpente, pelo menos para impedir que ele a destruísse, durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Nós já vimos aqui com os irmãos que essas expressões de Apocalipse, 1420 dias, o milênio, esse tempos, metade de um tempo e tempos, apontam para esse período em que a igreja está vivendo, o período da dispensação da igreja. É nesse período que a igreja está sendo guardada por Deus, e quando o texto diz que ela está fora da vista da serpente,
indica que Satanás, apesar de perseguir a igreja, ele não pode destruir a igreja. A igreja está preservada, a igreja está guardada, e por mais que Satanás invista contra ela, ele já está derrotado, ele não conseguirá destruir a igreja, porque ela foi levada por Deus e está guardada por Deus, como está aqui no mundo hoje, apesar das lutas, muitas vezes que ela é assolada por perseguições. Verso 15, vamos ler juntos? Verso 15: Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, vamos de novo aí no 16: A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Meus irmãos, aqui no verso 15, João repete pela terceira vez a palavra serpente. Ele falou sobre ela em alguns versos anteriores, e aqui no verso 15 é a terceira vez que ele fala o nome serpente, substitui o nome dragão, diabo, por serpente. Eu entendo que ao descrever aqui mais uma vez o diabo como serpente, João quer destacar o seu aspecto malicioso, astucioso. Satanás não desiste facilmente de perseguir a igreja. Ele tentou impedir a vinda do filho, não conseguiu. Depois ele começou a perseguir a mulher foi protegida, guardada por Deus. Mas o texto diz que ele continua investindo, e ele agora arroja da sua boca um rio. É interessante destacar, irmãos, que esse rio ele flui da boca da serpente. Alguns autores dizem aqui que a ideia é que Satanás tem semeado o engano a fim de destruir a igreja. Ou seja, um dilúvio de palavras enganosas para tentar confundir. Já que eu não consegui destruir, então agora eu tento confundir. Eu mencionei aqui, eu faço uma citação de um autor, que ele disse que o seguinte: o diabo tenta afogar a igreja num rio de mentiras, desilusões, ideias falsas e enganosas, subversão de valores éticos e morais e muitos ismos. Consumismo, materialismo, pragmatismo, liberalismo, relativismo. Satanás arroja da sua boca um rio, e o objetivo aqui é tragar a igreja, é enganar, é semear o engano. Meus irmãos, quando a gente olha para a igreja hoje, o evangelicalismo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o que a gente tem visto dessa realidade aqui, do engano sendo disseminado, porque Satanás é o enganador, ele é o sedutor, e ele tem tentado inclusive semear o engano do meio da igreja. Vocês devem se lembrar quando nós fizemos a exposição da carta à igreja de Esmirna em Filadélfia. Jesus passeando no meio da igreja, ele identifica ali aqueles que eram sinagogas de Satanás, porque perseguiam os próprios cristãos, levantando calúnias, sedução e sofrimento. Eu tenho dito aqui que hoje o grande campo de batalha da igreja não é o mesmo que os nossos irmãos tinham nos primeiros anos do cristianismo. Lá existiam heresias, mas hoje esse rio de heresia, de falsos ensinos, de mentiras, tem sido arrojado com muito mais intensidade por Satanás hoje. E aqui eu me lembro da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, quando ele escreve aquela carta muito triste com a igreja, dizendo: admira-me que vocês estão passando de um evangelho para outro,
Porque existem alguns no meio de vocês, na igreja da Galácia, que estão pervertendo o Evangelho de Cristo, disseminando o engano, a mentira. Essa realidade não está muito longe de nós. Satanás não conseguiu destruir a igreja pela espada, mas hoje ele tem entrado e assolado muitas igrejas pelas falsas doutrinas, pelos falsos ensinamentos, pelas falsas esperanças que têm sido apresentadas hoje. O nosso grande campo de batalha hoje é pela mente. Os valores cristãos têm sido subvertidos e Satanás tem jorrado da sua boca um rio de mentiras. Quando a gente pensa, por exemplo, em questões éticas e morais, os valores do cristianismo, que sempre foram defendidos pela Igreja de Cristo, hoje estão sendo negados e pisoteados. Os valores cristãos que pavimentaram o caminho da sociedade ocidental, hoje estão sendo negados. Coisas que nós defendíamos antes e que eram quase que senso comum, hoje, quando você abre a boca para defender, as pessoas torcem o bico e dizem: quem disse que a gente tem que viver assim? Nós vivemos no século 21, você ainda está lá nos séculos passados. O mundo evoluiu, as coisas mudaram, os valores mudaram. Quando a gente pensa, por exemplo, em questões ligadas à sexualidade, valores da família, configuração de família, e Satanás tem arrojado da sua boca um rio de engano, e com o propósito, com o objetivo de enganar a igreja, de arrebatar a igreja, de seduzir a igreja. Mas o texto diz que, no verso 16, a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Qual o significado da palavra terra aqui? É no sentido literal, é terra mesmo, ou é no sentido simbólico? A interpretação mais comum aqui é de que terra tem um significado simbólico, e a terra aqui representa ainda aquela parte da sociedade e da igreja que ainda resiste à enxurrada de engano que Satanás tem trazido. Meus irmãos, pessoas de toda parte, no mundo inteiro, de todas as terras, ainda hoje têm resistido ao engano de Satanás. Esse mundo só ainda não está apodrecido, porque ainda tem gente que, mesmo que não tenha o temor de Deus, acham que os valores que eles sempre aprenderam, e que aprenderam há muito tempo, são os melhores. Eu recentemente estava dando uma lida sobre alguns projetos que tramitam nas câmaras, não só aqui no nosso país, mas fora também, projetos que têm a ver com questões éticas e morais. Um dos grandes freios hoje ainda é uma ala conservadora, que não admite que alguns valores sejam subvertidos. No caso aqui no Brasil, muitos projetos, por exemplo, relacionados ao aborto, relacionados à mudança na configuração da família tradicional, cartilhas vergonhosas que ensinam crianças inserem no contexto da criança coisas que é muito mais para frente, porque ela não tem maturidade ainda para discernir. Essas coisas só ainda não passaram porque tem gente que barra, que segura, que impede que esse rio de Satanás, esse rio de mentiras e de engano arraste a todos. São pessoas que ainda resistem ao mal e defendem
a verdade de Deus. Por fim, verso 17, nos diz assim o texto: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. É interessante que o texto mostra a insistência de Satanás, do dragão. Ele nunca desiste. E o texto diz que ele se enfurece mais ainda. O versículo 17, essa expressão aí, irou-se, a ideia é de que ele ficou mais furioso ainda, o dragão. Ele foi incapaz de alcançar o Cristo vitorioso, e por isso ele voltou o seu furor contra a igreja. Ele foi incapaz de tragar a igreja com o seu rio de mentiras, e por isso agora ele lança a sua fúria contra os restantes da descendência da mulher. E quem são os descendentes da mulher? O texto descreve: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ser crente hoje, irmãos, é um desafio. Ser discípulo de Jesus hoje é um desafio. Quando você pisa o pé lá fora e você começa a se relacionar com pessoas que não têm nenhuma aproximação com você em termos de valores, de conduta, de comportamento, você percebe o quanto é difícil. Os irmãos aqui universitários que estão na área do ensino, da educação, sabem o quanto é difícil testemunhar de Cristo e manter firme as suas convicções num ambiente hostil. Satanás não conseguiu arrastar a igreja, mas ele tem levantado uma perseguição contra os descendentes, contra a descendência da mulher, os que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Cristo. Se você quer ser um discípulo fiel a Cristo, pode ter certeza que lutas vêm. Jesus alertou os seus discípulos, irmãos, dizendo: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e me siga. O caminho do discipulado é um caminho estreito. O caminho do discipulado, do seguir Jesus, é um caminho de lutas. Deus nunca abandona o seu povo, porque apesar da ira do dragão, Deus os tem preservado. E se deceparem a árvore, ficará o toco. Assim a sua santa semente é o toco. Nós aprendemos aqui no capítulo 11, na exposição do capítulo 11, que vai chegar um tempo de perseguição contra a igreja, que muitos serão mortos e já foram por causa do testemunho, mas ela não vai ser aniquilada, porque ela é guardada, ela é preservada por Deus. Eu gostaria de fazer algumas rápidas aplicações diante daquilo que nós falamos nessa noite. Eu gostaria de relembrar os irmãos do cuidado de Deus com a sua igreja, tanto o seu cuidado com a igreja coletiva, como também individualmente. Deus tem cuidado da sua igreja, Deus tem cuidado do seu povo. E quando parece na história da igreja que tudo vai se acabar, Deus leva a igreja como asas de águia, e sustenta a igreja, e nutre a igreja, e encoraja a igreja, e fortalece a igreja. Não são poucos os casos na história do cristianismo que parecia que a igreja ia sucumbir, e Deus, mais uma vez, mostrando o seu
seu cuidado com o seu povo. Isso acontece também com você individualmente, nas suas lutas, nas suas adversidades pessoais, e Deus tem manifestado o seu cuidado nas pequenas coisas. Ele tem suprido, Ele tem dado tudo aquilo que nós necessitamos. É importante a gente ter em mente também, meus irmãos, que Satanás ele não vai cessar de perseguir a igreja. Todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Ainda tem mais. O finalzinho do verso 17 diz assim: e se pôs em pé o dragão sobre a areia do mar. Na próxima semana nós iniciaremos a exposição do capítulo 13, onde João agora vai descrever como esse sofrimento acontece. Os dois aliados de Satanás contra a igreja, as duas bestas, uma que emerge do mar e a outra que emerge da terra, que são poderes de Satanás que atuam no mundo hoje contra a igreja. Um representa os governos deste mundo e a outra simboliza as falsas religiões, ou a falsa religião e as filosofias falsas desse mundo. Nós vamos ver de maneira mais detalhada como Satanás tem perseguido a igreja.